Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar bastante as lições que nos serão ministradas nessa tarde, procurando vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Bem, nós trabalhamos aprendendo, sobre espíritos errantes. E o espírito errante é aquele que sai da matéria, entra na dimensão espiritual, à espera de uma nova encarnação. Esse somos nós, espíritos errantes, quando desencarnamos e adentramos a dimensão dos espíritos. Quando a gente fala que não é um mundo dos espíritos, porque na verdade não existe mundo dos espíritos. Existem mundos em formação, mundos que já estão em desenvolvimento mais assim avançado, outros mundos felizes, ditosos, mas mundo dos espíritos, como se fosse um mundo somente dos espíritos, não. Existem os mundos que compõem aí as muitas moradas da casa do Pai. E todos os mundos podem ser mundos dos espíritos temporariamente. Porque somos espíritos. Todos nós somos espíritos encarnados que nós entendemos quando Kardec diz que as almas são espíritos encarnados. Então, enquanto nós estamos num corpo, somos almas. Ah, mas qual é a diferença? A gente já falou outras vezes que as almas encarnadas, elas não têm pleno conhecimento de todas as experiências que elas têm desde a época em que foram criadas, Apenas aquelas necessárias àquela personalidade que esta alma adquiriu na encarnação em que ela se encontra. Tudo que for necessário ela lembrar para que ela possa dar conta da escolha de provas que ela fez, então virá ao seu nível de consciência. Inclusive as outras almas que vão interagir com ela nesse mundo, na encarnação em que se encontram. Quando ela sai do corpo, deixa de ser alma, volta a ser espírito. Por quê? Porque aí nada entrava a sua memória e o seu conhecimento. Ela, aos pouquinhos, assim que sair da perturbação da vida em que ela se encontrava, no plano da matéria, ela terá lembrança e condições de fazer uma avaliação plena aí da sua situação, do seu nível evolutivo, das dores e dos sofrimentos pelos quais passou no mundo, por que passou. Tanto que certas coisas que a gente fala assim, eu queria tanto uma resposta para isso. Pois às vezes não está dentro do nosso karma, que é um conjunto de provações e expiações que viemos passar nesse mundo, não está dentro desse planejamento a gente ter essa resposta enquanto estamos aqui no mundo. Mas certamente ela virá. Muitas vezes até vem. A gente aqui não consegue enxergar. Mas às vezes ela vem. Vem em sonhos, vem nos encontros que temos com o nosso espírito protetor, que nos ajuda e que nos dá a conhecer tudo que é necessário para a nossa vida atual, para que a gente saia daqui vitorioso dessa vida, dessa experiência maravilhosa que é estar em um mundo material, com a oportunidade de resgatar um passado de erros, e fortalecer os acertos e as qualidades que a gente já adquiriu. Então, isso é uma bênção muito grande. Tanto que reencarnar é para a alma uma grande bênção. Enquanto a gente está aqui, a gente fica pensando, eu não quero voltar, não. Estou passando muito perrengue nessa vida, não quero vir para cá, não. Lá deve ser melhor. Lá onde? Nos outros mundos. Não
não sei se é melhor nos outros mundos, porque os outros mundos para os quais nós iremos, todos eles estarão de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, serão semelhantes à Terra, não na composição física, mas sim na questão evolutiva. Poderemos até ter uma condição de vida muito diferente dessa daqui ao reencarnarmos em outros mundos, que essa condição aqui é da Terra, nós poderemos ter outras condições de vida, né, em outros planos, com vidas completamente diferentes, a parte física mesmo do planeta, né? Nada nos impede de nós estarmos com uma experiência reencarnatória em um mundo que não tem terra, que só tem água. Ah, mas é possível? É claro, a gente não tem no nosso mundo os oceanos repletos de vida. Ah, mas não é vida inteligente. Não é, porque são são energias espirituais em evolução. Mas nada impede que se tenha em algum planeta alguma vida inteligente de espíritos, mesmo ou não um princípio espiritual, espíritos, fazendo suas experiências reencarnatórias, atendendo à sua fase evolutiva em mundos assim. Esses espíritos terão seus corpos, suas organizações físicas ou não, depende do planeta, de acordo com aquela condição que o planeta oferece. Então, não há nenhum impedimento para isso. Nenhum impedimento. Porque a conformação física, o instrumento que o espírito se utiliza para fazer suas experiências nos mundos, para que ele possa provar que ele já está evoluído, isso não tem nenhuma importância para ele, a não ser que ele tenha que reencarnar em mundos de acordo com o seu nível de evolução. Mas nós estamos condicionados assim, digamos assim, a mundos como esse parecido com a Terra, né? Que tem a parte sólida, né? Terra, embora o nosso planeta tenha 3/4 de água. Né? Ele é um planeta muito cheio de água, né? O oceano. Então a gente imagina que mundos, os espíritos dizem que existem mundos completamente diferentes desse aqui, que estão apropriados às encarnações dos espíritos. Esses espíritos vão, então, quando o espírito sai da Terra, a gente já falou isso aqui, quando abordamos a parte de perispírito, quando o espírito sai da Terra, ele leva com ele esse corpo semimaterial que a gente chama de perispírito, ele leva com ele, que é uma cópia desse que tem aqui. Mas se ele tiver, por alguma necessidade kármica, de reencarnar num plano diferente desse aqui, embora com o mesmo nível de evolução, planeta de provação e expiação, mas que a conformidade desse planeta for muito diferente desse planeta que nós estamos, ele vai deixar então na Terra aquele corpo espiritual que ele é feito dos elementos que a Terra oferece, para então receber fluidos desse outro planeta que ele vai viver, que vai oferecer-lhe condições de ter um instrumento, digamos assim, de ação, que aqui nós temos os nossos corpos físicos desse planeta, para que ele possa, então, continuar sua evolução nele. Não é com esse perispírito que nós vamos para outros planos. Nós vamos permanecer com ele enquanto a gente precisar dele para reencarnar na Terra, ou num plano bem semelhante a esse, em que os corpos forem bem semelhantes. Caso a gente vá para um outro, a gente não ter mais essas condições aqui físicas, nós vamos formar o nosso perispírito dos fluidos que o planeta vai oferecer, para que a gente possa formar corpos de acordo com a constituição desse planeta, para que a gente possa reencarnar lá e ter aí uma oportunidade a mais na nossa caminhada evolutiva.
Isso quando a gente reencarna. Quando desencarnamos, nós vamos para a dimensão dos espíritos, não é para o mundo dos espíritos, é para a dimensão. Assim como nós temos aqui no nosso planeta a dimensão espiritual junto com a material, né? Nós temos a dimensão espiritual. Aqui pode estar lotado de espíritos na dimensão espiritual do planeta Terra. E nós estamos na dimensão material dele. Então, todo o planeta tem a sua dimensão espiritual, a sua dimensão material, o seu campo magnético apropriado a todas as formações ideoplásticas feitas através da mentalização dos espíritos com o fluido cósmico. Então, todo o planeta tem isso. Então, nós não temos um mundo especificamente para os espíritos, mas os mundos transitórios são temporariamente destinados aos espíritos errantes, aqueles espíritos que estão à espera de uma nova encarnação, e nós falamos sobre isso nas reuniões anteriores, porque Kardec foi seguindo um esquema, né? Kardec fez a codificação do Livro dos Espíritos bem sistematizada, que a gente precisa de caminhar pelas questões para a gente poder entender, porque uma é pré-requisito da outra. Por isso que a gente pode abrir o Livro dos Espíritos e lá na frente? Pode, claro que pode. Só que tem coisas que, de repente, a gente vai precisar de voltar para entender porque Kardec fez o estudo sistematizado. E ele fez a codificação bem sistematizada no Livro dos Espíritos. Ele tem o Livro dos Espíritos, a gente já falou aqui, contém os 4. Contém o Evangelho, contém a Gênese, contém o Livro dos Médiuns e contém a Justiça Divina, que é o céu e o inferno. Então, Kardec fez isso muito bem feito, melhor que isso era impossível. Kardec foi preparado, né, há várias encarnações antes de ser o professor Hipólite, para decodificar a doutrina dos espíritos. Então, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer. Tudo isso foi retirado de O Livro dos Espíritos, o que vocês vão ler aqui, nessa questão mundos transitórios. Na erraticidade, o espírito pode melhorar-se muito. Então, qual é a erraticidade? O intervalo entre uma encarnação e outra. Sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Olha o livre-arbítrio atuando em todos os momentos, né? Essa é a nossa marca. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, colocou a sua marca em nós, nos deu de presente o livre-arbítrio, a oportunidade da evolução por nossa conta, sem depender de ninguém. Né? Então, as nossas alegrias e tristezas, a nossa graça ou desgraça, felicidade ou infelicidade, vai depender da escolha que fizermos para nós. E isso é sábio, né? Porque se dependesse de alguém e fôssemos infelizes, teríamos alguém para culpar, não é? Para responsabilizar. E, no entanto, não temos. Nós somos felizes ou infelizes de acordo com as nossas escolhas. Aí há quem diga, mas eu não fiz nada, eu não escolhi nada do que eu estou passando hoje. As coisas vieram, aconteceram. Marlinha, nada acontece do nada, né? Não existe o acaso no reino da inteligência superior, que é o reino nominal, o reino em que nós nos encontramos. Nem nos outros, não é um acaso. Mas dos outros, não depende do livre-arbítrio deles, que eles não têm ainda. Mas nós temos. Então, no nosso nível de evolução, no nível de evolução em que nós estamos já como espíritos encarnados, aqui, tudo que acontece, existe uma razão de ser. Não há acaso. Em momento nenhum neste reino, nem nos outros, que dirá nesse, né? Por quê? A gente já falou sobre isso, lá vem a palavra importante. O que é um acaso? O A nega caso. A, separa o A.
acaso. Então, o a se acopla à palavra caso e a nega. E o que é caso? É causa. Então, acaso quer dizer o que não tem causa. E se a nossa dor e o nosso sofrimento não tivesse causa, dá até para coçar a cabecinha, né? Deus seria injusto. Se a nossa dor e o nosso sofrimento não tivesse uma causa, Deus seria injusto. Se simplesmente aquilo surgisse assim do nada para a gente, olha, que horror, né? A gente não ia ter sossego na vida. Já não temos sossego, mesmo sabendo disso, imagina. Então é óbvio que não, não é? Então, se estamos hoje sofrendo algo que em nossa consciência não buscamos agora. Buscamos em outra. Ah, mas em outra vida? E em outra experiência, digamos assim. Porque vida, na verdade, só temos uma. A gente só tem uma vida. Espiritual, uma só. Fomos criados simples e ignorantes e nunca mais vamos desaparecer. Somos imortais. Temos uma vida imortal. Uma vida imortal. Agora, encarnados, né? Encarnações, temos várias. Quantas forem necessárias para a nossa evolução. Mas isso não significa, a gente pode dizer vida material, vida nessa experiência, mas a vida do espírito é única. Ele foi criado e nunca mais desaparece. Somos imortais. Nós tivemos início, mas não vamos ter fim. Por isso não somos eternos. Eterno é aquilo que não tem início e nem fim. Deus é eterno. Nós somos imortais, tivemos início, mas não vamos ter fim. Então, nessa caminhada toda em busca da perfeição relativa, nós temos várias experiências reencarnatórias em vários mundos. Né? Nós não vamos ficar nesse toda a vida, nem se a gente permanecer renitente no mal. A gente tem falado tanto isso por causa do momento que a Terra está vivendo, né? Esse momento aí difícil que a Terra está passando. Se nós continuarmos renitentes, nós não vamos continuar nessa Terra. Nós vamos para outro planeta que pode ser nem de prova e expiação, pode ser mais primitivo ainda, levando o nosso conhecimento intelectual, mas moralidade a gente não tem ainda. Muitos de nós têm muito desenvolvimento intelectual, mas não têm a moralidade para se equilibrar ao intelectual. Então fica sempre uma asinha que parece que está quebrada, né? E quando é a asa da moralidade quebrada, a coisa fica pior, o voo fica cada vez mais difícil e mais distante. A recuperação é maior em quem tem deficiência de intelectualidade. Quem tem essa, a recuperação é maior, mais rápida, porque essa é fácil. Como é fácil adquirir intelectualização? Muito fácil. É só querer aprender, estudar, aprender, ler. Isso qualquer um pode. Agora, moralidade, aí que está o problema. Porque a moralidade depende da gente compreender a necessidade do bem, querer fazer o bem, querer estar de acordo com a lei divina. E isso tudo fere nossos interesses. E quando fere nossos interesses, aí a gente pode não realizar. Porque somos ainda espíritos inferiores e colocamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo acima de tudo. Né? Eu sou muito bonzinho, sou ótimo, mas não pisa no meu calo. Não atrapalha o meu rumo, não. Porque senão vocês vão conhecer quem eu sou de verdade. Porque é exatamente na adversidade que a gente se mostra. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento aí da separação do joio e do trigo, quando a Terra está
no finalzinho da sua estada como planeta de provação e expiação. Ai de nós que não acompanharmos essa evolução, que não voltaremos para essa terra. Então, na erraticidade, o espírito pode melhorar-se muito, mas sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, senão ele não melhora. Aí ele vai ficar marcando passo na erraticidade, porque ele não melhora, se ele não quiser. Mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então ele pode aprender muito, ele pode ter muita vontade de aprender, desejo, e até realizar esse aprendizado e saber que realmente ele aprendeu. Mas ele só pode provar diante da adversidade, diante do problema. É igual a gente fala aqui, aquele alcoólatra que está há anos nas reuniões, realizando com força de vontade, está, segundo eles dizem, limpo daquele álcool, não está fazendo uso nem nada. Então ele diz para ele mesmo, eu estou bem, eu estou controlado, porque a gente sabe que cura é mais complicado, mas controle existe, né? Tem sempre que estar muito vigilante. Mas como que ele pode provar isso? Ele pode provar isso quando ele começar a conviver com ambientes em que isso seja uma prática lá nos ambientes, né? Nas festas, em todos os lugares que vai. Que ele vai vivenciar aquela situação ali, vai ver ofertas e mais ofertas e não vai aceitar nenhuma delas. Aí sim, ele pode dizer, eu estou me controlando. Mas se ele não tiver essa prova, nem ele pode ter certeza se ele vai conseguir segurar a onda ou não. Nem ele. Só diante do problema. E é isso que acontece com a alma encarnada. Ela vem enfrentar os problemas, aqueles que ela, segundo ela já até se formou, concluiu o curso e recebeu o certificado na erraticidade. Então, aonde que ela vai provar que realmente ela sabe? Porque o certificado só não prova nada, nem no mundo. Certificado a gente compra, né? Se você quiser um diplominho, você consegue. Se tiver dinheiro, você consegue um. Né? E ainda que não, ainda que você tenha cursado, sabe lá como você cursou aquilo? Né? Sabe lá como que foi o seu desempenho ali? Às vezes foi o pior possível. Aonde que você vai provar que você é um bom profissional mesmo? Apresentando um diplominha? É fazendo. Trabalhando lá. Trabalhando. Porque eu vou falar, fulano, você estudou onde? Que curso você fez? Não é possível. Né? Então é lá, é no local que você vai dar a conhecer a você e a todos que você realmente sabe. Então, por isso o espírito precisa de reencarnar. Os espíritos errantes são mais ou menos felizes segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Então, a situação de um espírito errante nos mundos, né, transitórios é dessa forma. Por isso que nem todo mundo que desencarna é bom, está feliz, descansou. A gente escuta isso, né, nos velórios, às vezes. A pessoa estava lá no sofrimento danado, passando uma vida ali terrível de dor, né? Aí morre. Aí todo mundo, graças a Deus, Deus foi bom, descansou. Eu não sei de onde que tiram essa ideia que descansou, né? Porque não existe esse descansar na erraticidade, não. Se o espírito é evoluído, ele não quer descansar, não, ele quer trabalhar. Ele quer fazer muito em favor dos que ainda não têm a evolução dele, né? Ele descansa, ele trabalha muito. E aqueles que ainda estão numa situação de muita instabilidade, também não descansam, não. Porque eles vão trabalhar, eles vão estudar, porque eles querem evoluir. Eles querem aprender, eles precisam disso.
Então ninguém descansa, não. Todo mundo desencarna, as almas desencarnam e continuam na ação, no trabalho, para que elas possam evoluir. Assim que saem da perturbação e entram, propriamente dito, na erraticidade, que é aquela experiência fora da matéria, fora da interferência da matéria, ela começa a trabalhar em favor da sua próxima experiência na matéria, seja onde for, não é? Então não tem essa coisa de descansar, não. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade. E isso é uma punição. Porque isso acontece. Às vezes o espírito ele entra numa situação de deslumbramento tal de ver a felicidade dos justos, quando ele está na erraticidade, que ele deseja logo reencarnar e trabalhar no mundo material para que ele possa também ficar feliz assim. Só que isso aí não depende da vontade dele. A gente não reencarna quando quer. Nem desencarna quando quer também. Porque muitas vezes as pessoas, eu quero desencarnar, não quero ficar vivo. Não, você vai adoecer com esse pensamento, você vai criar um problema de saúde, ou pior ainda, se você sair pela porta, né, pela tangente, como algumas almas fazem quando tiram a própria vida, né? Mas isso não é uma decisão fácil, que fica por isso mesmo. O espírito responde por essas coisas. Então a gente não pode ficar, vou reencarnar na hora que eu quero e desencarnar na hora que eu quero. Não é bem assim, não. Nós não temos esse poder todo, não. E quando há não digo uma permissão, mas quando não há um impedimento grande para isso, a responsabilidade que a gente tem sobre essas escolhas é muito grande e quase sempre o resultado é bem doloroso, né? Então, nem sempre o espírito pode reencarnar a hora que ele quer. Por isso que a gente tem que aproveitar muito a nossa encarnação. Por isso que a gente tem que aproveitar muito enquanto a gente está aqui. E o instinto de conservação faz a gente querer ficar aqui. Porque é necessário para a alma essa experiência nos mundos materiais. Na questão 232, Kardec pergunta: no estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? E eles dizem, conforme. Depende da situação desse espírito. Se ele é um espírito evoluído, ele pode. Se ele não for, né? Olha só. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. A menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Então, quando a gente lê isso aqui, dá a impressão que o espírito não está desencarnado. Claro que ele está. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria. O que quer dizer isso? Não está desencarnado? Está desencarnado. Mas ele não está desligado das impressões deste mundo que ele viveu. Ele não está desligado totalmente das coisas que fizeram presença na vida dele todo o tempo. Igual quando a gente vai para um outro país, que é uma outra cultura, algo totalmente diferente, a gente tem dificuldade de se adaptar àquela nova cultura, porque a gente não está desligado daquela forma que a gente vivia, da maneira como nós agíamos no nosso país, no nosso espaço. E quando vai para outro, tem uma certa dificuldade, ele tem ainda que se adaptar. Então, isso acontece com as almas que desencarnam. Estão muito ligadas ainda àquele mundo que elas viveram. Por isso que quando a gente lê alguma psicografia de espíritos recém-saídos da matéria, eles relatam cenários
idênticos a esse aqui, da Terra, idênticos. Por quê? Aquele cenário está dentro dele. Ele está imantado com aquilo tudo, ele viveu naquele espaço ali. Então, é automático, aquilo é uma ideoplastia do pensamento. É uma manipulação do pensamento que faz a moldagem do cenário em que ele se encontra. Porque ele está muito atrelado àquele mundo ainda. Não está encarnado, mas ele está imantado àquele mundo, àquele ambiente, àquele cenário que ele vivia. Então, cada planeta tem o seu campo magnético, que quando o espírito que desencarna, a alma desencarnou, virou espírito, mas ele continua muito imantado com aquele planeta, ele vai plasmar. O que é plasmar? É criar com o pensamento. Isso se chama ideoplastia do pensamento. Qual é a matéria usada? Enquanto que aqui a gente usa o barro, a madeira, né, para fazer as construções e vão se modificando, vão se harmonizando, na dimensão dos espíritos é o fluido do universo, é o fluido cósmico, que é moldável ao pensamento e à vontade. Então ele vai criar cenários para ele, que ele conhece. Enquanto um espírito que desencarnar num outro planeta que não tenha esse cenário que nós temos aqui na Terra, ele vai criar cenários daquele planeta que ele vivia. Se ele vivia num planeta só de água, que não tivesse o elemento material, a terra em si, ele vai plasmar as coisas na água. O espírito, ao desencarnar, ele está muito ligado ainda àquele plano que ele estava vivendo materialmente, na sua encarnação. Então, ele fica temporariamente assim. Perdão. Então, o objetivo de todas as almas, neste ou em qualquer mundo, é o aperfeiçoamento. É a evolução. Então, não importa qual é o planeta em que ela se encontre. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. Então, ele não pode ir a mundos superiores porque ele não tem nem conhecimento para isso. Ele não tem nível evolutivo, aperfeiçoamento para isso. Ele nem sabe da existência desses mundos. Então, ele não pode viajar pelo pensamento para mundos superiores, porque ele não conhece esse destino. Ele não sabe que existe isso. Ele nunca foi lá. É igual se nós, de repente, fôssemos informados de uma região no fundo do mar, de uma civilização no fundo do mar, né? Nós iríamos nos espantar com isso e nunca ninguém quis ultrapassar barreiras ali. Por quê? Não tem nenhuma informação que tenha uma civilização lá. Então, isso não está no pensamento das pessoas. Assim como os espíritos, não está no pensamento também dos espíritos esses mundos ditosos e felizes, se ele ainda não alcançou esse nível de evolução. Ele nem sabe que isso existe. Não tem a menor condição. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, eu acho até que eu já contei essa experiência, porque eu já contei várias desse meu parente, que ele tem umas emancipações. Ele teve uma experiência com uma menina que desencarnou, que pediu que ele fizesse algumas coisas. Ele nem conhecia essa menina, ele viu uma vez essa menina num aniversário. Ela tinha câncer, tinha 11 anos, e ela tinha um câncer, ela estava num estado bem avançado, e os pais a levaram nesse aniversário porque era amiguinho dela, a criança que estava também fazendo aniversário. Ele disse que ele ficou assim, meio que
imantado com ela, ele não sabia nem a razão para aquilo. Mas não vou contar a história para a gente não perder muito tempo. Só que ela pediu umas coisas a ele não, no início não fez, achou que a família ia falar que ele estava maluco, mas depois ele acabou fazendo, de tanto que essa menina insistia, que esse espírito insistia quando entrava em comunicação com ele através dos sonhos dele, né? Da emancipação pelo sono. Até que quando ele realizou o que ela pediu, que ele fez contra a vontade dele, mas ele teve que fazer porque ela não dava sossego. Ele disse que o último encontro que ele teve com ela, também numa emancipação assim, através do sono, o último encontro foi uma coisa inexplicável. Porque ele falou, ela não falava nada, ela não me intuía nada, como das outras vezes, pedindo que eu fizesse as coisas que ela queria. Simplesmente é como se ela me levasse pela mão a um cenário que eu não consigo descrever para ninguém. Eu não consigo nem dizer para você como é que era, porque eu vi aquilo lá, mas eu não sei descrever, porque não é nada parecido com o que a gente tem, com o que a gente conhece. Ele falou, eu até agora, se eu quiser descrever algo, eu não consigo. Mas era belíssimo. Ele falou, era belíssimo o que eu vi, mas eu não consigo descrever porque não tenho elementos para isso. Então a gente fica imaginando ali, ela talvez tenha querido mostrar para ele onde que ela vivia. Mas ele, quando retornou ao plano material, ele falou, olha, eu não consigo descrever, não consigo pensar nem visualizar mais, mas na hora eu visualizei algo assim incrível. Mas eu agora não sei mais o que, não poderia contar, porque eu não tenho elementos, né? Então a gente fica imaginando, a gente não sabe de nada o que tem além do que os nossos olhos materiais podem alcançar ou conhecer. Não sabemos mesmo, né? Então o grande objetivo a que o espírito deve voltar-se é evoluir, aperfeiçoar-se, e isso ele só vai fazer através das boas ações. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi a um mundo desse que ele falou que era um cenário inimaginável, né? Que nem nos contos de fadas não tem nada que ele pudesse. Mas se ele conseguiu visualizar algo que ele não conseguia descrever. Então ele era o quê? Um estrangeiro ali. Ela só queria mostrar para ele o que existia, além do que os olhos da matéria ou da alma ainda inferior poderia visualizar. E ela não devia ser um espírito inferior, até porque a experiência desse espírito na Terra, naquela encarnação, foi muito dolorosa, foi muito sofrida. Provavelmente ela estava na última encarnação, aquele espírito estivesse na última encarnação dele, num plano desse, né? E mereceu algo muito superior. E para onde ela foi, né? E ele pôde visualizar aquilo, ela que quis, de repente, dar esse presente a ele. Foi um presente que ela deu a ele, né? Que ele pudesse visualizar algo que ele também podia alcançar. Então é maravilhoso isso, né? Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. Então eu até depois que passou, quando tive contato com isso aqui, eu ainda vou printar isso aqui direitinho. Printar não, indicar para ele, né? Porque ele não é um estudioso do espiritismo, não. Ele gosta, mas ele não é um estudioso. Para ele ver o que aconteceu com ele, para ele ver o grande presente que esse espírito deu a ele, por ele ter cumprido aqui na Terra algo que ela precisava muito com a família dela. Na 233, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores e eles dizem, vêm frequentemente
a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Imagina se a gente aqui no nosso mundo, a gente não tivesse nenhum espírito bom aqui para servir de modelo para a gente. Tivemos o maior de todos, né? Que foi Jesus, que passou por esse mundo aqui para mostrar para a gente que é possível, né? Tanto que lá na 625, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. E eles respondem, vede Jesus. Então ele foi o grande modelo. Mas ele teve precursores. Antes dele nós tivemos grandes espíritos que vieram ao mundo com muita sabedoria, precursores de Jesus, e depois os seus prepostos, aqueles que continuaram, que deram continuidade à mensagem do Mestre. Então nós temos no nosso mundo, né, quantos exemplos de pessoas que viveram aqui e ainda vivem, que são modelos do bem, do amor. Não digo tanto da sabedoria, porque nós estamos num plano de provação, expiação, mas pessoas tão boas, né, que a gente fica imaginando como podem renunciar à vida, né? Nós tivemos aí Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e outros mais que a gente nem conhece, né? Mas que foram exemplos de amor, de dedicação. Em todas as instituições, religiões, a gente encontra almas ali que são verdadeiros valores sociais. Porque se a gente não tivesse onde se espelhar, né? Quais são as nossas chances se todos tiverem o mesmo nível evolutivo que a gente, intelectual e moral? As nossas chances são de ficar naquele nível. Mas quando nós vemos grandes mestres que aparecem, né, de tempo em tempo, aí a gente vê que isso é possível. Melhorar é possível, ser superior é possível. Porque nós precisamos desses exemplos. Então, os espíritos mais purificados, eles vêm sim. Vêm a mundos inferiores, vêm frequentemente aqui, ó. Frequentemente, é um grande advérbio aqui, né? A fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para nos orientar. 2, 3 quartos de O Livro dos Espíritos, ó. Aqui é o que a gente vem falando, que não existe um mundo propriamente para eles, né? Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes. Eles servem para isso. Não está falando que é deles. Eles servem, eles se propõem a isso. Olha o que eles respondem. Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente, ó. Então, quando a gente fala assim, destinados, a gente vai ver mais para frente um pouquinho que esse mundo não é dos espíritos errantes. Eles estão servindo para isso naquele momento. Por isso que não existe um mundo deles, só para isso. Não. Aqui, ó. Sim, há mundos particularmente destinados a seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de lugares em que possam pousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. As erraticidades muito longas, as experiências muito longas entre uma encarnação e outra, elas são penosas para a alma. Porque a alma fica ali à espera de uma encarnação para ela provar que ela já está melhor, que ela já sabe, que ela já aprendeu, e essa oportunidade não vem. Isso faz a alma sofrer.
mas faz parte do processo dela, né, de evolução. Ela procurou essa situação. Tanto que a gente já viu que quanto mais adiantado é o espírito, mais rápido ele reencarna. Mais rápido. E quanto mais atrasado ele é, também ele veio, porque para ele isso não significa nada. Para ele não é relevante aquela encarnação, não tem plano para ele. É porque ele é tão atrasado que ele não consegue nem fazer nenhuma escolha. Então é importante que ele seja colocado em contato com os mundos materiais, mundos bem até primitivos, para que ele possa entender algum processo, do que senão não adianta. E quanto mais elevado, mais rápido ele vem, porque ele não precisa de aprender nada ali naquele momento, né? Então, são posições, olha aqui, ó, intermediária entre os mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, até esses mundos transitórios, até isso, tem que estar de acordo com o nível evolutivo da alma. Porque se for um mundo que já estiver próximo a receber espíritos encarnados, essa alma que vai estar ali, embora se encontre na erraticidade, que vai usar este mundo como um mundo transitório ainda, ela também tem que estar num nível mais elevadinho, porque aquele mundo ali está próximo a receber espíritos encarnados. Então, os espíritos, os mundos transitórios, não têm espíritos encarnados. Esses que temporariamente servem de uma estada mais ou menos longa para um espírito. Ele não tem espíritos encarnados ali. Olha só, nessa questão desdobrada, olha aí, ó. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Eles dizem sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Muitas vezes, essa revoada, né, de aves que param, às vezes, em determinada região, nem encontram nada para elas se alimentarem ali. Mas elas precisam de descanso, que elas não aguentam voar tão longe direto. Então, elas precisam descer. Aí elas vêm, elas se acalmam, fazem um descansinho ali e depois elas seguem o seu destino. É mais ou menos isso que acontece com os espíritos errantes nesses mundos transitórios, que são para os espíritos, que alguma região é para essas aves que estão fazendo a sua migração. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Eles dizem certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. Já explicamos aqui o que são eleitos, né? Eleitos são aqueles que fazem por merecer as bênçãos de Deus. Não é que Deus esteja escolhendo, não. Ele apenas escolhe aqueles que já estão aptos, porque trabalharam para isso. Então, não foi uma escolha aleatória de Deus, não, né? Então, muitos espíritos se reúnem nesses mundos transitórios, que são mundos que não estão ainda aptos a receber a vida, no caso de um espírito encarnado. Ele não tem condições ainda para isso. Então, são mundos que ainda estão em formação. Não se prestam ainda à vida de um espírito para ele reencarnar. Então, esse mundo, ele não vai ser um mundo transitório para sempre. Ele é apenas um estágio, não só para esses espíritos que estão na erraticidade, como também para melhorar-se para receber
espíritos que vão fazer ali a sua evolução, como nós estamos aqui no planeta Terra fazendo a nossa. Então, são almas que vão reencarnar e que vão, com o trabalho delas, como nós fazemos aqui no mundo, melhorar não só a situação física do planeta, quanto a sua própria situação moral e intelectual. É um trabalho conjunto, nós somos co-criadores de Deus nisso tudo. Nessa questão, Kardec pergunta: os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E eles respondem: não, sua posição é apenas temporária. Entenderam por que não existe o mundo dos espíritos? O mundo é deles? Não, não é deles. Todos os mundos que povoam o universo são moradas da casa do Pai e se aplicam às necessidades de cada espírito que está ali necessitando dele. Eles se reúnem em grupos nesses mundos. Trocam experiências, por isso que eles aprendem. Eles conversam, né? Como nós conversamos com os nossos amigos. Trocam experiências. Imaginemos que nós estamos numa embarcação, nossa embarcação vira, naufraga, outra embarcação naufraga, de repente a gente avista uma ilha. Não tem ninguém morando lá, não tem vida lá, não tem casa, não tem nada. Mas temporariamente é o nosso porto seguro, a gente vai para lá. A outra embarcação que naufragou também vê aquela ilha, não viu nenhuma construção lá, mas é um porto seguro para ela. Ela vai para lá porque a embarcação naufragou. Ela nada até lá. Chega lá, ela vai encontrar outros náufragos que, como ela, também viram essa ilha lá. Vão trocar ideias, vão imaginar o que podemos fazer, como podemos realizar uma embarcação, como podemos construir alguma coisa para a gente sair. Elas trocam ideias, elas estão evoluindo, elas estão conversando, elas estão ali tentando uma situação melhor para elas. Isso acontece com os espíritos errantes nos mundos transitórios. São mundos que não estão destinados toda a vida a isso. Eles estão ainda num processo de desenvolvimento, mas são ali portos seguros para aqueles espíritos errantes que necessitam de um descanso, de uma reflexão, e ali eles aprendem, trocam ideias com outros espíritos e depois, como aves de arribação, seguem o seu destino em busca de melhores situações evolutivas. Então é por isso que eles dizem, olha, não, sua posição é apenas temporária. Essa questão se desdobra na A e Kardec pergunta, são eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? O que a gente disse antes um pouquinho? Que eles não têm espíritos encarnados. E não, aqui ó, eles respondem, não. Sua superfície é transitoriamente, olha, isso aqui eu tinha que ter posto em vermelho, olha esse advérbio, importantíssimo aqui, ó. Sua superfície é transitoriamente estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Os espíritos estão desencarnados. Eles estão na erraticidade. Eles não precisam de nada, a não ser de evoluir, de pensar melhor, de fazer melhores escolhas na vida. Então, eles estão ali, se recuperando de erraticidades longas e vão refletindo, não é? Sua beleza natural se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais de belezas naturais, que Kardec pergunta, são desprovidos de belezas naturais? Que o nosso é lindo, né? Nosso planeta Terra é belíssimo, que mundo lindo, né? E tem uma música belíssima, né? Falando sobre a beleza do mundo, né? Então, realmente é maravilhoso esse mundo, os mares, as montanhas, tudo lindo, né?
Mas a beleza natural desses mundos é apenas a beleza da imensidade, porque eles ainda não precisam. Nós precisamos disso, estamos encarnados, precisamos disso. Mas os espíritos na erraticidade não precisam de nada, né? A Terra já esteve nessa condição durante a sua formação. Que Kardec pergunta, a Terra um dia estará nessa condição? Eles dizem, já esteve. Ela já esteve. Quando que ela esteve? Quando ela estava sendo formada. Quando ela se desprendeu, quando ela estava esfriando. Quando ela estava ainda se preparando para dar condições à vida. Esses são os mundos transitórios. Eles não são mundos formados, são mundos em formação. Porque os espíritos que ali vão precisar de parar para descansar, não precisam de nada. Assim como nós precisamos da água potável, dos alimentos, de tudo. Eles não precisam de nada. Então o mundo pode estar em formação, pode estar quente, gelado, para eles é indiferente. Eles não precisam de nada e nada os afeta porque são energias. Né? Nada os afeta. Seu perispírito é um aglomerado eletromagnético que não vai ser afetado pelo frio, pelo calor, por absolutamente nada. Comentário de Kardec. Não existe, nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Né? Quando a gente olha essa lua maravilhosa, né? Ela está enchendo, ontem ela já estava linda, né? Ela está enchendo, que a gente olha para ela, que ela nos fascina. Ela é um pedacinho da Terra, né? Ela é a âncora da Terra, ela que faz que a Terra permaneça no seu eixo. Pode ter espírito errante lá, passando por ela? Pode. Ela pode servir para um espaço de alguns espíritos errantes para poder, né, seguir seu rumo depois? Pode. Porque eles não precisam de nada, porque a Lua, pelo que eles falam, né, ela não tem nada a oferecer à vida que nós temos material. Mas o espírito errante não precisa disso. Então ele pode usar a Lua como um espaço ali para ele, um pedaço ali, né, como um mundozinho transitório? Pode. Nada impede. Ela é estéril? Parece que sim, né? Então, é um pedaço da Terra. Então, pode ser? Pode, mas não vai oferecer condições de vida, e bem porque os espíritos errantes não precisam disso, né? Então, nada é vazio, tudo é habitado, a vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou, antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Quer dizer, a Terra era um mundo transitório naquele período, né? Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Né? Quando os cientistas buscam cavernas, essas coisas, a gente encontra formas de vida lá que a gente nunca imagina que aquilo possa existir. Nem imagina. Seres que ficam ali hibernando centenas de anos gelados e depois eclodem para a vida, totalmente cegos, não têm nenhuma visão. Né? Então, tem formas de vida no próprio planeta Terra que ainda surpreendem os cientistas. E olha que coisa interessante, né? Nós precisamos de oxigênio para viver. Senão a gente não vive, né, com oxigênio. Se aumentarmos uma molécula de oxigênio, nós vamos ter uma água oxigenada. Ela não vai nos fazer bem,
A gente não pode beber uma água assim que, para a gente, ela não vai fazer bem. Não vai nos matar, mas não vai nos fazer bem, né? Se beber muito, claro que a gente pode até morrer com isso, né? Mas existem formas de vida que não podem com nenhum oxigênio. Nenhum. Nem pouco, nem muito. Nada, nada, nada. Morrem. Por que a gente limpa uma feridinha com água oxigenada? Porque ela mata a bactéria. Ela mata aqueles seres inferiores. É uma água oxigenada, não era para matar, né? Mas ela mata. Então, da mesma maneira que a gente precisa de oxigênio, dentro do nosso planeta, dentro de nós, tem seres que não vivem com ele, que morrem na presença dele. Então, a gente não sabe nada. A gente não conhece nada. Tudo que a gente imaginar é pouco. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Será que alguém pensa mesmo isso? Pensa. Eu não acredito que alguém possa pensar isso, que esse é o único, né? Nunca olhou para o céu, nunca viu que todas essas coisas que a gente vê no céu, que a gente chama de estrelinhas, são sóis. E neles tem um sistema circulando como 1 milhão de mundos. Então a gente vai achar que é o nosso, que é um pixel, né? No universo, uma coisinha pequenininha. É o único habitado? Ah, Deus é soberanamente justo e bom. E acima de tudo é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não ia fazer uma besteira dessa, né? De forma nenhuma. Qual seria a utilidade dos mundos? Deus os teria feito só para recriar os nossos olhos? Não vão servir para nada. Não tem ninguém lá. Não tem espíritos encarnados. São bonitos. Nem para recriar nossos olhos, né? Porque a gente não vai lá. A gente só olha daqui e vê uma estrelinha brilhando lá. Grande coisa, né? Que quando o sol começa a surgir, elas somem. Não é? Então, olha, até mesmo a lua, que a gente tanto ama, precisa de ser iluminada pelo sol, senão a gente não vê, que ela não tem luz própria. Não é? Como todos os mundos. Como todos os planetas não têm luz própria, porque lembra das aulinhas de ciência? Somente as estrelas, os sóis têm luz própria. Os mundos que a circulam, não. E nós achamos lindo mesmo assim, né? Então, quando a gente olha para esse céu maravilhoso, que parece um manto, né? De diamantes e tudo, cada ponto daquele lá é um sol. E girando, ele é centro de um sistema cheio de mundos. E não vamos achar que o nosso seja o único. Mas no momento, ele é, para nós, o único. E a gente precisa cuidar dele. Porque senão, nem para ele a gente volta. Né? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras. Inadmissível quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material, e, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de muitos problemas, né? Quantas coisas foram descobertas depois que o homem foi à Lua, né? Quantas coisas, quanta tecnologia foi desenvolvida com aquelas experiências. Imaginemos isso. Um pedacinho da Terra. Imagina outros mundos, outros planetas, o que não podem oferecer para explicar a vida no universo. Né? Muita paz para todos, que sejamos sempre estudiosos da doutrina dos espíritos, porque é fascinante. Muita paz para todos.